A besta de Gévaudan. Você já ouviu falar desse monstro ou bicho que matou várias e várias pessoas na região centro-sul da França entre os anos de 1764 e 1767? Qual o mistério que existe por trás disso? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A Besta de Gévaudan. A história nunca contada. Muito bem, começando novamente o nosso podcast da semana. Se você não me conhece, eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo, trazendo informação, entretenimento e hoje um tema muito misterioso, né? Que assolou o sul da França aí há muito tempo atrás, que é sobre a besta de Gévaudan. É isso que o Sander acabou de falar, né, Sander? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo tranquilo? Tudo bem? Que bom. Aqui é Sander William, ficaremos juntos mais ou menos uma hora aí, juntamente aqui com a Ari, para trazer para você informação e entretenimento hoje sobre esse tema bem bacana. A besta de Gévaudan. Será que foi um monstro? Será que foi um lobisomem? Será que foi um outro animal que cometeu esses criminais, né? Matou várias e várias pessoas ali na época e mais de 100 mortes foram atribuídas aos ataques desse monstro feroz. Qual que é a verdadeira história? Hoje a gente vai discutir esse assunto, né, que muitos falaram até que seria um lobo, outros falaram que seria a própria reencarnação do famoso lobo Fenrir da mitologia nórdica. O que seria o Fenrir? Fenrir seria um lobo gigante, incontrolável, né, da mitologia nórdica há muito tempo atrás, né? Outros falaram também que poderia ser algum lobisomem. Outros falaram que era um lobo, como diz, um lobo apenas, um lobo gigante, né? Só que esse lobo tem alguns detalhes que foram... algumas pessoas até fizeram alguns documentos descrevendo como que seria esse lobo. E esse lobo teria uma diferença, né? Ele andaria sobre as patas traseiras, né? E já não é um lobo comum, né? Já seria aí um possível lobisomem. O possível lobisomem, conforme aí a mitologia grega e até nos dias atuais, né? O que fala sobre lobisomens que andam sobre duas patas, né? É um lobo? Seria um outro tipo de fera que não foi catalogado? Podia ser, né? Alguns acreditam, que nem eu falei no início, que era a reencarnação do lobo Fenrir também, né? Também não se sabe. O mundo hoje é muito estranho, né? De repente, pode até ser, né, Sander? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você já leu matéria sobre isso? Você já ouviu falar dessa história? Vai escrever nos comentários aí para a gente poder ir junto também depois. Sua participação é muito importante aqui pra gente. Se você pode pesquisar na internet, né? Existem até documentos da época aí de pessoas que descreveram essa fera, Sander. E foi uma coisa, como diz, aterrorizante. Inclusive, algumas pessoas que foram encontradas na época, algumas pessoas estavam dilaceradas, outras até decapitadas, e atribuídas essas mortes tudo a essa fera aí, que chamavam na época e chamam até hoje de a besta de Gévaudan. Né? Exatamente. A besta de Gévaudan, sim, pelo material que a gente pôde ver, assistir, ler aqui para poder fazer hoje para vocês, aconteceu essas mortes de pessoas entre 1764 e 1767, ou seja, do século metade do século XVIII, início do século XVIII, né, mais ou menos. E aterrorizou lá o centro-sul da França, né, a localidade chamada de Gévaudan na época, né? E assim, matou as pessoas, né? Várias pessoas foram dilaceradas realmente. Isso. Foram dilaceradas, né? Algumas pessoas foram até arrancadas, membros, como se fosse um bicho realmente tivesse atacado ali, né? E assim, foi um bicho grande, né? Foi até falado na época, porque na época a França era muito cercada de lobos. Ali tinha uma região que tinha muito lobo ali. Essa região da França, o centro-sul da França ali, era com bastante lobos que tinham na época, né? Só que foi visto ali tal que os ataques de lobos comuns
não seriam daquela forma. Não seria normal Não seria daquela forma. É. Podia ter o ataque? Podia. Mas não daquela forma como eram vistas as pessoas mortas depois. Exato. Né? E assim, foi visto, também falado também que podia ser uma hiena, mas hiena ainda andaria com as patas traseiras? Esse que foi o principal motivo de estarem falando que seria um lobisomem, né? Porque o lobo ou hiena não anda sobre as patas traseiras, né? Falaram também que disse que podia ser vários lobos que contraíram raiva na época, mas o ataque de um lobo com raiva para um lobo normal ali, acho que não ia mudar muito o estilo do ataque dele, né? Exatamente, né? Daí, porque falaram que o lobo, quando as pessoas estão próximas ali, tá, o lobo ele tende a ficar com medo dos humanos. Quando tem mais gente perto, certo? Tende a ficar com medo dos humanos e acabar saindo fora. Mas como eles poderiam estar contraindo raiva, eles podiam estar alterados, então eles perderiam aquele medo. Perderiam o medo, né? E daí se aproximavam mais dos humanos, tendo os ataques. Mas, igual a gente falou ali, se fosse apenas um ataque ali, outro ataque aqui e tal, né? Mas foram mais de 100, cara. É muita coisa, né? Então várias e várias pessoas foram mortas realmente ali de uma maneira incrível que apareceu. E até onde eu sei, não foram só pessoas, animais também foram encontrados mortos e dilacerados por essa besta de Gevaudan, né? Exatamente. Então, como diz, não era algo normal, né? Tanto pela descrição e pela forma que essa coisa, né, atacava e matava. Poderia ser um ataque de raiva? Poderia ser, né? Podia. Mas o que intriga até hoje todas as pessoas que pesquisaram sobre essa besta de Gevaudan era a forma que esse bicho atacava e o tamanho que era esse bicho e pior ainda, né? E porque ele andava sobre duas patas, né? Acho que o único animal que anda sobre duas patas é só ser humano. Deve ter tem outros animais, mas não tão ferozes assim, né? E pelos relatos ali também falaram que o tamanho desse animal, né, é o tamanho de um burro. Tamanho de um bezerro. Um bezerro, né? Então, Exatamente. É um animal grande, né? Gevaudan era uma região pacata, conhecida por ser passagens de muitas trilhas de peregrinação. No século XVI aconteceram as guerras religiosas francesas, uma guerra civil entre católicos e protestantes que durou 36 anos. Por causa do conflito, a região teve que dar todo o seu dinheiro para a Igreja Católica. Falando aqui um pouquinho, né, sobre a cidade, a região ali de Gevaudan. Gevaudan seria o nome da cidade na França, né? Isso. Seria o nome de uma cidade. Será que existe essa cidade até hoje? Não, ela mudou de nome. Mudou de nome, né? Mas a lenda acho que a história talvez ainda persista por lá ainda, né? Eu sei que na França tem muita cidade histórica lá, né? Isso. Gevaudan, zona que pertence a Languedoc, sul da França. Foi desde sempre uma zona onde os ataques de lobos aos rebanhos eram frequentes. Por isso que falaram muito, deu um ataque, foi morto lá tal pessoa daquela forma, ou um animal lá foi morto, né, por um ataque de algum bicho. Então é um lobo. Já era automaticamente já falava, é um lobo que atacou lá, por ser uma região onde tinha muitos ataques de lobos, como eu falei para vocês. Os lobos apareciam com muita facilidade naquela região, né? Muita frequência. Então eles já falaram que não era apenas que eram vários lobos que atacavam lá. Mas os relatos, né, as pessoas que foram... Teve uma menina, né? Uma das primeiras lá. Uma pastora, né? Uma menina que estava fazendo o pastoril. Não sei se é essa a palavra correta, né? Isso. Uma das primeiras pessoas vítimas que foram atacadas. Ela conseguiu escapar. Ela morreu depois, mas no momento do ataque ela conseguiu, né? No momento do ataque ela conseguiu falar ali como era esse animal. E a descrição que ela deu, meu amigo... Por isso que tem todas essas descrições que você for procurar na internet ali vai aparecer.
Tudo isso ali é devido, né, aos relatos das pessoas que viram realmente ali o bicho, né? Daí que foi passado que era um possível lobo grande, de cor meio acinzentada, é, que andava com as patas traseiras e tal. E com dentes extremamente grandes. Pô, Segundo o relato dela. Né? Eu acho que é um lobisomem, cara. Eu não sei brincadeira nenhuma. Eu não sei se você acredita em lobisomens, né? Mas a gente teve aqui já a participação 2 vezes do Júnior, aqui do canal NS Oculto, né? E ele tem um conhecimento enorme sobre lobisomens, né? E segundo o que ele fala, né? O lobisomem anda sobre as patas traseiras, né? Eu não sei se o lobisomem mata, né? Eu não tenho uma pergunta, vamos dizer, algo para se pesquisar. Eu nunca soube que um lobisomem matou uma pessoa, né? Mas segundo relatos, chamaram essa besta de Gévaudan, chamaram essa besta de lobisomem, só que ela matou mais de 100 pessoas, é isso, né, Sander? Exatamente, Mais de 100 pessoas. Né? A besta de Gévaudan foi uma criatura que realizou uma série de ataques na França, mas ainda hoje não teve sua identidade realmente revelada. Até agora ninguém sabe, né, realmente o que era esse bicho, né? Esse animal, sei lá. Exatamente. A gente sabe, segundo o que o Sander falou, na época lá tinha muita incidência de lobos, né, naquela região lá, né? Mas não lobos desse tamanho, né? É igual falam aqui no Brasil, né? Algumas pessoas que têm relatos sobre lobisomens aqui, né? Falam, mas pode ser lobo. Aqui no Brasil a gente sabe que aqui no Brasil tem lobo-guará, né? Que é uma raça de lobo, mas mesmo assim, esses lobos não andam sobre 2 patas, né, traseiras, né? Não. Então, pode ser algum animal que não foi catalogado ainda? Pode ser, né? A besta de Gévaudan lá pode ser um animal que, como disse que acabou sendo extinta? Pode ser também, né? Mas que era um animal extremamente selvagem, raivoso e incontrolável, isso ele era, né, Sander? Exatamente. Durante o período, uma criatura identificada como lobo cinzento, cão-lobo ou hiena, dependendo dos registros, realizou ataques na área. De acordo com testemunhas, a criatura tinha dentes assustadores e uma cauda imensa. Eu vi lá, disse que não era cauda de lobo comum. Não. Hiena não tem cauda longa. Hiena também não tem cauda longa, né? Hiena não tem cauda longa. Eu sei que hiena é um bicho brabo, né? É bravo. Mas aquele que dá risada também, né? Que dá risada. Mas ele não tem cauda longa, né? Então aí que a gente já fica meio assim. O lobo, ele é um animal extremamente inteligente, né? E ele só ataca se ele se sentir ameaçado, segundo o que falaram. Não sei se isso é verdade, né? Diz que se tiver mais pessoas assim, ele fica meio com receio de atacar. Exato. Né? Mas se a pessoa tiver... Se ele tiver com fome, a pessoa estiver sozinha, a chance dele atacar é muito grande, né? O primeiro registro de um ataque foi feito da besta de Gévaudan, né, na data do dia 30 de junho de 1764. Na ocasião, Jeanne Boulet, uma pastora de apenas 14 anos, cuidava de um rebanho de ovelhas quando acabou sendo atacada e morta. Tem alguns registros que ela morreu na hora, tem outros registros que ela morreu depois. A gente não sabe realmente ali, né? Eu creio que ela morreu depois, porque ela chegou a dar registro sobre como era, né, a forma dessa besta. Então, mas a gente sabe que ela foi atacada. Inclusive foi atacada na garganta, né? Atacada na garganta. Só não morreu na hora devido que esse animal se distraiu com as ovelhas que ela estava cuidando, né? Mas você falou da garganta, é interessante o que ele... Que muitos relatos ali desses mortes violentas por esse monstro, foi se dada ali devido ao tipo, mutilação. O corpo da pessoa era mutilado inteira. Ali, né, comido, devorado ali realmente por esse monstro. E também a cabeça sempre era cortada. Por quê? Porque de certo ela atacava aqui, com a força, né, ele acabava tirando a cabeça fora. Né? Então é outro caso estranho também, né? Entretanto, relatos do historiador J. Smith
apontam que 2 meses antes de uma outra jovem já havia sido vítima de um ataque semelhante. De acordo com os comentários da época, a criatura responsável era semelhante a um lobo, mas não um lobo. Nesse episódio, porém, a vítima escapou com vida, graças à proteção do rebanho. Então, ou seja, já teve um ataque antes dessa menina de 14 anos e a pessoa conseguiu escapar. Uma outra jovem conseguiu escapar. E a primeira morte realmente atribuída, né, a esse monstro, a essa criatura, foi 30 de junho de 1764. Mas teve um antes, e daí a pessoa acabou esquecendo, daí ela que relatou como seria aí esse bicho, né? Ao longo dos meses seguintes, novos ataques ocorreram, mas as descrições da criatura eram muito confusas. Alguns relatos apontavam para bestas do tamanho de bezerros ou cavalos. Nossa, imagina o tamanho do bicho. Enquanto outras associavam o animal a uma pantera. Nossa. Interessante. Em alguns casos, os relatos iam além dos detalhes, né? Alguns deles, por exemplo, falavam da existência de garras estranhas e traços específicos que não se repetiam em outros casos. Estranho, né? Porque normalmente assim, quando você faz um relato de alguma coisa que você viu, digamos, eu vejo. Aqui eu vou descrever daquela forma. O Ari, se ele vê o mesmo bicho, o mesmo monstro, ele também vai falar das mesmas características que eu falei. Só que ali tinha uma controvérsia. Não batia muito as informações. Um falava que era de um jeito, outro falava que era outro. Por isso que é estranho. Eu não sei, por isso que eu falo assim. Você não era um lobisomem. Por quê? Porque, digamos assim, eu não sei, a gente realmente trouxe o Júnior aqui aquela vez falar de lobisomem. Digamos assim, que ele se transformou naquele dia, atacou lá e acabou. A criatura do Givaudan, né, atacou lá a pessoa, acabou matando e tal. Daí, alguns dias depois, ele vai lá e ataca outra pessoa. Será que ele, se for um lobisomem, será que ele vai sempre se transformar naquele jeito ou ele muda um pouco na outra transformação dele? Pela descrição que você leu... Isso que eu queria perguntar pro Júnior aqui, quando ele vier a próxima vez, né? A gente vai perguntar se o lobisomem ele se transforma sempre da mesma forma, ou ele vai mudar alguma característica ou outra de transformação para transformação. Para cada caso, cada ataque, ele vai mudar, né, a aparência, que é o que acontecia com a besta de Givaudan, né? Uns falaram até que era uma pantera, outros falaram que era um lobo, outros falaram, diz que era uma hiena, né? Ou seja, era um bicho só com várias aparências, né? Pois é, cara. Então isso que fica meio estranho, né? E eu já cheguei a ler também sobre a besta de Givaudan, que muitos atribuem que era um dos primeiros lobisomens que apareceu na Europa, no caso na França, né, no sul da França. Se era, também não sabemos, né? A gente tem muita incidência de coisas estranhas também aqui no Brasil, né? Bastante. Que muitos dizem serem lobisomens, né? Antes da gente começar a gravar, o Sander estava falando de um ritual que faz com que o cachorro ande em pé. Esqueci o nome. Não é um ritual, Eric. Skinwalker. Se você for, com certeza você está aqui no nosso canal. Exatamente. Você gosta de mistério. Essa é a certeza. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os Skinwalkers. Ah, sim, exatamente. É esse o nome. Skinwalkers. Isso que eu estava até comentando com o Ari. Claro, tem algumas coisas que se você for procurar na internet, você vai ver que são, sei lá, possivelmente reais, né? E algumas outras coisas você vê que a pessoa está forçando a barra, exatamente, dependendo da situação, para ganhar like, né? Mas é interessante, os Skinwalkers ali seriam bruxos, né? Que tomariam ali não apenas de cachorro, qualquer tipo de animal. Tomaria ali o corpo do animal para não serem descobertos e acabar cometendo algumas atrocidades, alguma coisa assim. Podia ser
Isso, besta de Gevaudan? Não sabemos. De repente, até pode, né? Fazer, não sei se, né, na época conseguiam fazer. Bruxos e esse tipo, espíritos bruxos, malignos, né? É. Que tomariam conta, tomaram ali, não na forma, mas tomaria realmente o corpo dentro de um animal para, sei lá, vigiar as pessoas, cometer algumas coisas assim, não sabemos, né? Inclusive aqui no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tem um caso que foi mencionado pouca coisa sobre esse caso. Não lembro o Qual que é nome do esse aí? canal que fez esse relato. De uma ocorrência que teve no Rio Grande do Sul. Se eu não estou enganado, foi em Porto Alegre. De um rapaz que estava assolando, atacando pessoas na rua. E aí parece que chamaram a polícia e parece que existe até boletim de ocorrência. Eu vou pesquisar bem certinho para passar para vocês, mas diz que não conseguiam prender esse rapaz de jeito nenhum. Por quê? Porque acredite se quiser, a conversa do próprio rapaz, porque ele estava virado num cachorro. Acredite se quiser, isso foi relatado, não lembro o nome do canal, mas logo que eu puder, eu vou passar para vocês. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui não, no sul do Brasil, se eu não estou enganado, em Porto Alegre. Diz que o policial perguntou pro rapaz, mas como que a gente não conseguiu achar você? Daí ele respondeu pro policial, porque eu estava virado em cachorro. Era um lobisomem? Era. Não Não se sabemos. sabe, né? Ou seja, eu sei que não está muito ligado com a besta de Gevaudan, né? Só para você perceber, existem coisas estranhas hoje no mundo inteiro que não tem uma explicação lógica, né? E aliás, se você está assistindo nosso conteúdo, é porque a gente está falando sobre mistérios, é isso que você está vendo, né? Exatamente. Jeanne Jouvet, que é a francesa, né, estava em seu jardim com 3 de seus 6 filhos. Jeanne ouviu uma pedra rolar e se virou. A besta estava segurando um bebê de 14 meses em sua boca Nossa. por um braço. Jeanne se jogou no animal e conseguiu libertar a menina, mas a fera se jogou no menino de 6 anos. Quando a besta saltou sobre a parede, os anciãos, alertados pelos gritos de sua mãe, correram para o local com cães e puseram a besta em fuga. Infelizmente, o menino morreu devido aos ferimentos, mas a mãe e a menina se salvaram. Olha só, né, cara? Isso foi o primeiro ataque. Então, no caso, esse foi o primeiro ataque antes da menina que tava cuidando das ovelhas, então, né? Se foi o primeiro Isso, ataque, né? Se foi exatamente. o primeiro ataque, né? 12 de janeiro de 1765, em Vilaret, Vilaret, um vilarejo ao norte de Chanelille, 5 meninos e 2 meninas pastoreavam o gado. Os meninos brincavam com suas lanças, na ponta das quais estava presa uma faca. De repente a besta apareceu. Em vez de fugir, o filho mais velho, de 12 anos, Jacques-André Perfet, reuniu todos os irmãos. A besta circulou ao redor deles. Ele agarrou o mais velho e todas as crianças imediatamente o espetaram com suas lanças. Interessante, né? Caramba, né, cara? Ou seja, ele atacava não apenas uma pessoa, mas se tivesse mais ali, né? Tudo isso que o Sander tá lendo, né? Eu não sei o local certo, mas parece-me que existe documento sobre isso aí, de relatos, na França, na cidade de... Agora já mudaram o nome, né? Mas parece que existem relatos que foram guardados até hoje dessa besta, né, Sander? Exatamente. Aqui tem todos os relatos, todos não, alguns dos relatos, né, mais impactantes aí que apareceram. Tem fotos. Eu tô vendo aqui no site segredosdomundo.r7.com. Então, se Procura você lá para quiser você ver lá. pesquisar lá, Se tá? você digitar lá Bestas de Gevaudan, segredosdomundo.r7.com.
é que em meio a tantos relatos e episódios envolvendo a besta de Gévaudan, o rei Luís XV da França acabou tomando, né, uma medida. Um grupo de caçadores reais recebeu a missão de buscar a besta esperando encontrar um lobo. Parece que foi determinado que soldados fizessem a caça nessa, né? Ou seja, começou com um ataque, né, e tal, 2 ataques, 3 ataques, de repente eram vários ataques, várias pessoas mortas, até que chegou tudo isso ao ouvido do rei, Luís XV da França, da época. E aí que o rei decidiu, não, se está acontecendo alguma coisa, vou colocar algumas pessoas atrás com a missão de me trazer aí essa besta. Rei Luís XV foi um rei famoso. Foi famoso. Famoso. E ele deu essa missão aí, né? Algumas pessoas para tentar achar aí essa besta na França, né? Será que conseguiram? Teve lá uma parte que diz que conseguiram. Diz que a segunda pessoa diz que matou lá a besta e levou essa informação pro rei. Só que daí os ataques começaram. Então não matou, não. Então não matou. Disseram que foi uma mentira do caçador. Ele estava diz que ele tinha visto a besta, ficou transtornado de ter visto a besta e daí não quis ir mais atrás da besta. Então ele viu alguma coisa que não era ele realmente não era para ver. Ele se assustou com aquilo. Que colocou medo nele. Colocou medo nele e ele chegou pro rei, não, eu já achei, já matei, já enterrei e tal, e já era. Acabou. E aí começaram os ataques de volta. Daí que o rei sim se preocupou novamente, daí contratou outra pessoa lá, daí sim esse acabou matando lá o animal, né? Comenta aí nos comentários se você tinha conhecimento sobre essas histórias, eu disse, que desses relatos lá no sul da França, né, que envolveu até o rei Luís XV, é isso? Luís XV. Envolveu até o rei Luís XV e que ele acabou designando tropas de soldados para ver se matavam, se capturavam, né? Isso que era chamado de a besta de Gévaudan. Isso. Em 20 de setembro de 1765, François Antonet atirou, né, em um lobo dizendo se tratar da besta. Aos 71 anos, o soldado recebeu prêmios, dinheiro, títulos por exterminar a criatura. O cadáver, então, foi espalhado e enviado, né, à corte, né. Apesar disso, os ataques não pararam. Então tem alguma coisa estranha, né? Ou seja, ele... vou matar esse lobo aqui. Segundo história, segundo relatos, sei lá, que ele tinha visto a verdadeira besta. Daí não quis ir atrás mais. Matou apenas um lobo qualquer e levou isso para mostrar para o rei. Apesar disso, os ataques não pararam de acontecer. Em dezembro do mesmo ano, novos relatos foram retratados, mas com algumas diferenças. Dessa vez, a criatura não demonstrava medo do gado, uma característica típica da besta anterior. Sendo assim, a corte assumiu que não se tratava da mesma criatura e apostou no sucesso de Antonet. No entanto, o novo surto de ataques voltou a assolar a região no ano seguinte, em meados de junho de 1767. Um nobre local decidiu organizar um grupo para caçar a criatura. No dia 19 daquele mês, então, um dos membros do grupo, Jean Chastel, matou um lobo na região. Então, em 1765, François Antonet diz que tinha matado, né, a fera, a besta, e levou isso para o rei Luís XV. Ele tinha 71 anos na época. Mas os ataques voltaram a acontecer novamente. Estranho porque será que não era outro lobisomem? Ou, sei lá, né? Eu acho que eles tinham que dar uma resposta pro rei, né? Exatamente. Tinha que dar uma resposta. Então iam lá, matavam, diziam que tinham matado a besta e no fim não conseguiram, né? Exatamente. E em 1767, né, não foi nem o rei, um nobre ali do local, da região ali e tal, não, vamos organizar um grupo aí para caçar realmente aí essa criatura.
E no dia 19 daquele mês, então organizaram, né, ali um grupo e foram atrás. E segundo eles, segundo as reportagens, Jean Chastel matou um lobo da região. Esse era real, acho que foi esse que conseguiu Isso, matar? exatamente. Uma vez que foram revelados restos humanos dentro da criatura, Nossa, imagine. por meio de uma autópsia, ou seja, fizeram uma autópsia. Aqui tem várias e várias fotos incríveis. Se você procura lá, segredosdomundo.r7.com, tá lá bem Tá, certinho. vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esse site aí, né? Uma vez foram revelados, né, restos humanos dentro da criatura por meio de uma autópsia. O caso foi dado por encerrado. Além disso, os fatores, como detalhes diferentes do animal morto e os fins dos ataques, ajudou a reforçar que a besta de Gévaudan havia sido pega mesmo. Ou seja, foi pego essa aí e acabou realmente os ataques. Daí não teve mais ataque daí, né? Ou seja, foi sanado, né, e o problema, né? O que fica na minha cabeça, né? Eu nunca soube que algum lobisomem, né, tenha matado alguma pessoa. Eu sempre soube de ataques, né? De lobisomem, não se sabe se realmente o lobisomem existe, né? Até se você pesquisar na internet, por incrível que pareça, existem filmagens de lobisomens na internet, né? Outros atribuem à besta de Gévaudan que ele era um lobisomem. Só que tem uma coisa: a besta de Gévaudan realmente matava. Ela dilacerava a pessoa, arrancava a cabeça, comia, né? Tanto é que foi encontrado restos humanos dentro desse animal, né? Mas até hoje eu não sei se algum lobisomem mata pessoas, né? Seria Ela até uma arrancava a pergunta. cabeça devido a pegar do pescoço. E também por ser muito grande, né? Exatamente. Eu acho que a hora que ela pegava e arrancava a cabeça, né? As principais teorias envolvendo a verdadeira identidade da besta de Gévaudan ainda discutem que animal teria provocado os ataques. Ou seja, até hoje é uma discussão. Até hoje uma discussão. De acordo com as vertentes mais populares, pode continuar aí. Não, igual o Sander falou, né? Não se sabe ainda, mas tem-se os documentos, tem esse relato, tem desenho da época, né? Como que era essa besta, mas não se sabe o que era isso ainda, né? Exatamente. A criatura poderia ser um lobo eurasiático, uma hiena arriscada, um leão, algum tipo de predador pré-histórico, um lobisomem, um híbrido cão-lobo ou algum ser humano. Algum ser humano teria que ter uma força muito descomunal, né? Pra fazer isso, né? No entanto, suspeitas como lobisomens e criaturas pré-históricas passam por caminhos que muitas vezes flertam com a fantasia. Verdade. Outros teóricos apontam que a besta era, na verdade, um serial killer humano. Isso porque muitas das vítimas foram decapitadas, o que não é comum em ataques de animais. Ah, verdade, né, cara? Verdade. Mas engraçado, se foram decapitadas. Serial killer. Existem até hoje serial killer, né? Eu tava vendo alguns vídeos, um pouquinho do próprio YouTube mesmo, para poder trazer para vocês aqui. Tem alguns vídeos que falam que uma ou duas pessoas relataram que podia ser uma pessoa vestida de lobo. Vestido de lobo, pode até ser, né? Daí mataria as pessoas e aí não era pego devido a ser vestido de lobo, daí, né? Culpavam um lobo. Pode ser 1760 e pouco? Pode. Imagina que aterrorizar, que na verdade, né? Mas daí parou de repente? Parou de repente, né? Mas foi pego aquela besta. E foi encontrado restos mortais dentro, né? Exatamente. Eu acho que pode até ser algum tipo de animal que era desconhecido na época, né? Hoje mesmo, no dia de hoje, pessoas encontram animais que nunca viram na vida, né? Sempre estão achando, né? Cientistas, né? De repente até pode, né? Isso me faz lembrar aquele filme do Tubarão, primeiro Tubarão que teve aí, né? Acho que é 1978, se não me engano, primeiro Tubarão. Mais ou menos isso, né? Tem lá, né? Acaba matando as pessoas, né? No mar lá tal, o tubarão. Daí o prefeito da cidade contrata um matador, né?
um caçador ali pra pegar o tubarão. E um dos caras lá acaba pescando o tubarão, lá caçando ele lá e tal. E acharam um tubarão tamanho grande até, mas não era o tubarão Não, era realmente mesmo, o realmente assassino, o né? tubarão. Daí fizeram aquela festa, né, e tal. Ah, foi pego o tubarão, daí foi liberado novamente ali a praia pra nadar ali e tal. E um tempo depois começou de volta, cara. Ou seja, não conseguiram matar naquele exato momento, né, o Não, tubarão, não né? era outra. Acabaram se enganando ali, né, tal. E daí depois começou novamente os É. ataques. Daí tiveram que fechar a praia novamente no filme lá, né? E daí sim que foi pago realmente pra uma pessoa lá, um caçador lá, contratado pra poder pegar o tubarão e foram atrás do tubarão gigante lá, né? Do primeiro filme. O Exato, né? clássico do cinema é o tubarão, né? Agora, quanto à besta de Gevaudan, segundo os escritos aí, né, parece que foi e acabou, né? Acabou, né, com os ataques, né? Exatamente. Parou com os ataques. Graças ao rei Luís XV lá, que, como diz, tomou o problema para si, designou vários caçadores, vários soldados e conseguiram matar a chamada besta de Gevaudan. Ah, pelo menos até hoje não se tem, depois não se teve mais relatos que isso aconteceu Não. novamente, né, Sander? Quem defende essa teoria que podia ser um serial killer, né, vestido de lobo, né, não acredita que o homem cometia crimes fantasiados de monstro, mas usava um animal para conseguir atacar as suas vítimas. Um lobo treinado seria? Pode. Não sei Por se alguém? consegue treinar um lobo, né? É difícil, né? Mas até os primeiros relatos ali, né, a menina que viu, né, era um lobo gigante, né? É lobo gigante. E matava com uma ferocidade fora do comum, né? Essas outras teorias ali, eles não querem acreditar na primeira na primeiro relato lá. É. Pode ser, pode ver aqui pra você ver. Ah, porque era um leão. Ah, porque era uma hiena. Ah, porque podia ser uma pessoa, um serial killer. Mas o relato de quem foi atacado realmente, isso não valeu nada? Até se for trazer para os dias de hoje, né? Digamos que a besta de Gevaudan tá solta aqui no Brasil. Você iria contar que é um lobo gigante que estava matando as pessoas? Você ia falar que era um lobisomem que estava matando as pessoas? Acho que você ia ridicularizar tudo isso até por um simples motivo. Para não criar alarme na população, né? Exatamente. Senão você vai criar um alarme na população, a população não vai querer nem sair nem para trabalhar de casa, né? Pode ser, pode ser. Então, acho que talvez para não criar um alarme aí geral, né? Falar, você era um leão, Porque o relato da pessoa que foi atacada e acabou sobrevivendo vai contra tudo isso que foi falado aqui. Exatamente. Que era um leão, que era uma hiena. Não, a pessoa falou, ó, era um lobo gigante, tamanho de um burro ou de um cavalo, que andava com as patas traseiras, ou seja, ficava até de pé e atacava as pessoas. A mulher na época, eu falei isso, né? Mas não levaram em conta isso aí, parece. Então, né? Tá certo. A mais incrível teoria, entretanto, aponta para diversos ataques de lobos na região. Uma vez que são nativos da área, seria fácil estabelecer um alto volume de casos. Inclusive, estima-se que ocorreram cerca de 9.000 ataques de lobo contra humanos na França entre os séculos 17 e o século 20. Tá certo, né? Interessante. Então, para você ver vários ataques de lobos, né? Mas como diz, eu ainda continuo pensando assim, né? Para não alarmar a população, eu falaria que era um leão grande ou era uma hiena que estava com fome que estava fazendo os ataques. Trazendo para os dias de hoje, né? Hoje, se você for pesquisar aí na internet, existem vários relatos de lobisomem, né? Tem várias pessoas que não acreditam em lobisomem, né? Mas, tipo, se começar a aparecer ataques e pessoas com formato diferente, e você atribuir isso ao lobisomem, né? Com certeza, como diz o nosso sistema, vai ridicularizar isso para não criar um alarme na população, né? Eu acho que talvez foi isso que aconteceu lá no início, lá, né? Com a besta de Gevaudan. Pode ser. O rei Luís XV, tanto que acabou tendo essas mortes, né? Os assassinatos lá na mata, de pessoas que estavam lidando com o gado lá e tal.
Essa informação chegou pro rei Luís XV, ele, não, vou contratar alguém para matar. Contratou, né? O cara pegou um lobo qualquer lá para ganhar fama. Segundo, tem até relatos aí que ele realmente, esse caçador, teria visto a besta verdadeira, não quis ir mais atrás e decidiu matar um lobo qualquer ali para levar pro rei para dizer que era... Ele tinha matado. Ele tinha matado, não quis ir mais atrás, de medo do que realmente ele teria que enfrentar, né? Mas daí levou lá e daí os ataques continuaram acontecendo. Uma outra pessoa que não era nem o rei lá acabou fazendo uma equipe de caçada. Eles foram lá e caçaram lá daí sim que, segundo eles, segundo relatos, que foi realmente caçado o verdadeiro. Daí... Porque tinha restos humanos dentro do animal através da autópsia que fizeram. É louco. E os ataques pararam de acontecer. Na primeira caçada, a mando do rei Luís XV, foi pego o lobo lá, como falei para vocês, mas os ataques, depois de um tempo, começaram novamente. Ou seja, não era. Aí que eu falei do exemplo do filme Tubarão, um clássico do cinema, né? Que foi pego um tubarão menor lá, maior que os outros, mas menor, que realmente o real, né? Que estava cometendo as mortes. E daí fizeram a festa lá e tal. Exato, foi pego, vamos liberar as praias, né? No filme do Tubarão, para o pessoal. Liberaram as praias, acabou tendo mais ataques novamente pelo real, isso, né? pelo assassino mesmo. E aí acabou acontecendo, né? Então... Bem, né? Antes de acabar o programa, né? Eu só queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar nosso programa e seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e também lá pela Web Rádio Palmeiras. Eu queria sejam bem-vindos, né? Aos novos inscritos que estão chegando no canal aí, tá? E logo a gente vai ter mais convidados e mais mistérios aqui no programa. Hoje a gente falou bastante sobre a besta de Gévaudan, que muitos dizem que é um lobisomem, outros dizem que não, outros dizem que era a reencarnação do famoso lobo da mitologia nórdica Fenrir, né? Outros dizem que não, que era um animal que não foi catalogado, né? Mas independente do que seja, né? A besta de Gévaudan, como diz, trouxe aí nas costas, né, várias mortes na época aí no sul da França, né, Sander? Exatamente, né? O pânico, né, com o tempo, a região mergulhou em um clima de apreensão à medida que o enorme lobo perseguia com sua matança. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador, pois ele visava a cabeça de suas vítimas, ignorando, às vezes, braços e pernas. Nossa. Áreas em que o lobo possui uma certa tendência. Ou seja, ele atacava realmente o pescoço e a cabeça da pessoa. Às vezes, dependendo da ocasião, ele ignorava pernas e braços. Ele ia pra matar mesmo, né? Ia pra matar mesmo. E pernas e braços era a tendência sempre do lobo comum. Então isso que deixa algo mais estranho ainda. As vítimas não eram inteiramente devoradas, desapareciam sem deixar rastros e eram, por vezes, encontradas longe com suas cabeças despedaçadas, ou então eram removidas dos seus corpos. Nossa, imagine. Interessante, né? Pô, louco. Imagina um bicho desse solto nos dias de hoje, né? À medida em que a besta de Gévaudan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás de suas ações havia algum componente sobrenatural. Isso porque os caçadores perdiam o rastro da fera no meio da floresta. As armadilhas eram ignoradas, eventualmente as armas pareciam negar fogo. E os mateiros não entendiam como um lobo tão grande era capaz de se esquivar de todas as buscas. Estranho, hein? Caramba, né? E o pior de tudo é que, apesar de todas as providências para aumentar a segurança, erguendo cercas e acendendo tochas, naquela época eles acendiam tochas, né? Para ir atrás, eles tinham tochas e os mosquetes. Os mosquetes, acho que é aquele que coloca pólvora, né? Uma bala apenas é a pólvora, tipo, né? uma espingarda, colocava pólvora, acho que um chumbo dentro. Uma bala ali, uma coisa ali e tal. E
para colocar ali para poder fazer atirar ali contra a fera, né? Então era bem rude mesmo ali naquela época, né? E também falaram que o Chestel, né? O nome da pessoa que matou, né? Supostamente matou ali a fera. Diz e tem alguns relatos que foi uma bala de prata. Alguns relatos, se você for procurar na internet a besta de Gévaudan, você vai ver lá que foi morto por uma bala de prata. Mas não sabemos se isso realmente foi colocado devido a tentar supor realmente que seria um lobisomem. Lobisomem, né? Mas ou era uma bala normal e acabaram falando que poderia ser uma bala de prata. Então a gente não sabe realmente se é verdade ou não isso aí, né? E o pior de tudo, né, que apesar de tentar aumentar erguendo cercas, acendendo tochas, durante a noite a criatura continuava sua matança sem parar. Houve um momento em que os camponeses passaram a acreditar que não estavam lidando com um simples lobo, mas algo que eles chamavam em língua nativa de loup-garou, ou, em outras palavras, um lobisomem. Loup-garou, eu já vi falar sobre isso, né? Seria um lobisomem, né? É muita coisa estranha, né? A gente não sabe, a gente não viveu nessa época, a gente sabe que existem relatos dessa época, até escrito, né? Desenhos dessa fera. Muitos falam que era um lobisomem, outros falam que não era, que era apenas um lobo, mas fica aí, como diz, para você pensar se realmente a besta de Gévaudan foi um lobisomem ou não foi, né, Sander? Exatamente. Aqui, ó, que fala sobre a bala de prata. Tem outro site aqui, ó. Em 19 de junho de 1767, uma segunda criatura é morta, dessa vez por um caçador chamado Jean Chastel. Este alegava que matou a criatura usando uma bala de prata. É isso que eu falei para vocês, ó. Que foi benzida por um padre. Nossa. Puxa vida, hein? Ao abrir o estômago dessa fera, encontraram restos humanos. E Chastel se tornou muito famoso por ter dado fim aos ataques. Portanto, o caso ainda gera muita controvérsia. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la. Ó, vê, ó, tá aqui, ó. A gente pegou, caçou mesmo, pode ficar tranquilo que acabou. Seria isso a teoria, né? Infelizmente, para a ciência moderna, os métodos de preservação da época não eram bons o bastante. E o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta então. Para alguns, ela foi queimada e suas cinzas espalhadas ao vento. Apesar dos protestos de Chastel, outros dizem que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Betournet, que restaurou a fera e a vendeu para o nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsia a respeito de sua real identidade. Até hoje tem essa controvérsia ainda sobre a besta de Gévaudan. Então você acredita que era um lobisomem, que era um lobo? Eu acho que era um lobisomem. O que você acha que é? Eu também acho que era um lobisomem. Eu acho que era um lobisomem. Devido aos vários acontecimentos, né? Eu, pra falar bem a verdade pra você, Sandro, eu não acreditava em lobisomem, né, cara? Mas depois desses 2 podcasts que a gente fez, que até um tá chegando perto de 24 mil visualizações, o outro chegando a 14 mil visualizações, cara, não tem como não acreditar, devido ao grande número de relatos, de comentários, de compartilhamentos que tiveram nesses 2 podcasts. Eu acho que a besta de Gévaudan é um lobisomem, eu acho. Eu pedi pro Ari contar novamente um relato de lobisomem que alguém contou pra ele que sofreu. Aquele da moto. Ou da moto, né? Bota bem certinho ali. Inclusive, eu tô tentando entrar em contato com a pessoa. Talvez ele venha aqui para contar certinho, né? Aqui nas proximidades tem um cemitério, né? E altas horas da noite... Cá pra frente aqui tem um cemitério. Tem um cemitério. E altas horas da noite ele pegou a moto dele e tava indo não sei aonde. Não sei se ele tava... Ele ia em algum lugar. Só que ele tava devagar com a moto, né, cara? Ele percebeu que alguma coisa... Quando ele tava passando próximo do cemitério, ele
pulou o muro do cemitério e veio sobre 4 patas. Né? E a hora que ele percebeu pelo retrovisor da moto, né, pelo espelho da moto, aquilo levantou, ficou de pé, era um bicho preto, ficou de pé, acho que quase do tamanho dele, e veio pra cima dele, da moto. Ele devia estar uns 20, 30 km por hora, tava bem devagar. A hora que ele viu que veio pra cima dele, ele acelerou a moto e correu, mas mesmo assim ele sentiu uma pancada, um tapa, alguma coisa que bateu na blusa dele, uma jaqueta de couro que ele tava. Né? E depois, quando ele chegou lá onde ele era pra ir, ele tirou a jaqueta e viu que estava rasgada a jaqueta de couro dele, né? Pra ele, era um lobisomem. Poderia ser um bicho que atacou? Pode ser, né? Mas na época ele atribuiu isso a um lobisomem, né, Sander? Mas aí você falando em lobisomem, eu me lembrei do que o Júnior comentou com a gente aqui. Fica a minha dúvida. No momento que mataram a besta de Givaudan, se foi um lobo, um lobisomem, digamos que era um lobisomem. No momento que mata, que ele morreu, ele não ia se transformar em humano novamente? Acho que teria que se transformar. Segundo o Júnior, Ou né? senão ele vai ficar naquele formato de lobisomem mesmo? Segundo o Júnior, até alguns relatos que eu li ali no comentário do podcast que a gente fez, né? Acho que a pessoa ia se transformar em humano e a sina, a maldição, né? Ia ficar solta até pegar uma outra pessoa, né? Pois é, cara. Ou seja, esse negócio de lobisomem tem muita coisa ainda pra gente aprender. Eu acho que, pelos relatos, eu acho que foi um lobisomem. Ele também acha. Eu acho também. Só que assim, o que deixa a gente intrigado, o que é a besta de Givaudan? Por que ele atacava pessoas? Porque o Júnior veio aqui, sentou aqui na nossa frente e disse que um lobisomem não ataca por atacar. Esse atacava. A besta de Givaudan atacava, né? Tanto é que chegou até a engolir uma criança, né? Matou uma criança. Matou várias, não uma, mas várias crianças, né? Várias crianças. Mulheres e crianças. É. Mulheres e crianças era o principal dele ali, né? Porque estavam pastoreando e tal. Por que matava realmente humanos? O Júnior comentou com a gente aqui que um lobisomem é difícil matar uma pessoa, né? E também assim na hora da morte. Se mataram ele com uma bala, se ele ficaria daquele formato de lobo, lobisomem, ou voltaria à sua forma humana. Você que está nos assistindo aí, se você entende bem de lobisomem, se puder responder as nossas perguntas, também que fazemos para vocês, vontade, né? Então a gente deixa aí para vocês em aberto, pode comentar à vontade aí, porque aqui o canal realmente é para vocês. A gente fala isso porque o mundo hoje é cheio de mistérios, né? Só pra você ter uma ideia, né? Se ele fosse lobisomem, por que ele estava atacando ali? Não se tem... tentaram achar essa resposta, né? Diz que existem documentos que as pessoas escreviam na época, desenhos, né? Na França lá, onde era Givaudan. Mas, como diz isso, não conseguiram saber se realmente era uma pessoa que se transformava em lobisomem, se era um animal ou não, o que era aquilo chamado de a besta de Givaudan, né? Porque, digamos assim... Digamos, a pessoa foi atacada por um... Foi atacada. A pessoa vai dizer lá, ó, foi atacada, é um lobo, né? Um lobo normal, assim, tá, um lobo veio e me atacou. A outra pessoa, se sobreviver, né? Um lobo assim foi e me atacou. Ou seja, vai levar aquela ideia realmente ali mais simples. Não, foi um lobo que atacou. Mas tem relatos de pessoas que o lobo era o tamanho de um cavalo. Imagina um e lobo andava do tamanho de um com as cavalo. patas traseiras e ficava em pé. Se um cavalo ficar sobre as patas traseiras, fica maior que um homem, cara. Bem maior que um homem. Bem maior, dá 2, 3 homens. Então, para você ver, desde essa época já existia coisas estranhas. Eu falo assim, coisas inexplicáveis, coisas que não tem uma explicação lógica, que se você for pegar fatos aí que acontecem, aqui em Ponta Grossa mesmo, aconteceu agora há pouco tempo, uma mulher que teve a presença do seu quintal lá de um ser lá que eles chamam de outro planeta. Ela chegou a veio até um ufólogo, o Edson Boaventura, se não me engano, teve aqui em Ponta Grossa para conversar com ela e colheu materiais até da casa dela lá. Ninguém sabe o que é, mas apareceu na casa dela o famoso monstro do Lago Ness lá tirado, tem até foto do bicho lá, né?
coisas estranhas de animal, coisas estranhas aparecendo a todo momento aqui, como diz A gente falou até dos skinwalkers. Skywalker, né? Tem filmagem de cachorro andando sobre 2 patas. Não só cachorro, qualquer tipo de animal, Qualquer assim, estranho, de né? animal, né? Ou seja, coisas estranhas tá cheio, né? Aqui no nosso planeta. Então a besta de Gevaudan poderia ser um animal ou Cara, você falou do monstro do Lago Ness. Tem também o relato aí de pessoas que existe o monstro dos mares, monstro dos que mares, né? seria o Leviatã. 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 Pois a gente não é coisa assim do tema de hoje, né? Mas hoje existem, já foi confirmado que existe alguma coisa no centro da Terra que está se mexendo lentamente, né? E lógico, já saiu a conversa que é um Leviatã, né? Leviatã é um, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um animal que está até na Bíblia, né? É um bicho que está até na Bíblia. Disseram que não tiraram nem o Titanic do fundo do mar por causa desse tal Leviatã. Ou seja, Então, tem muita coisa estranha por aí. muita coisa estranha e nós trazemos aqui pra você aqui no podcast Conectados SA Ponta Grossa, que aqui a gente traz a coisa misteriosa pra você, algo Exatamente. mistério, algo que você em outros podcasts você não vai ver. Você vai ver entrevistas com outras pessoas, assuntos mais tranquilos, não, aqui a gente traz realmente aí coisas mais misteriosas pra você. Exatamente, né? Esse foi o nosso podcast de hoje, né? Queria mandar um abraço aí para todo o pessoal aí que tá acompanhando a gente em outras cidades, até outros países, aqui de Ponta Grossa, todos os pontagrossenses. Nós transmitimos aqui de Ponta Grossa, Paraná, no sul do Brasil, né? A todos os pontagrossenses que estão encontrando a gente agora, né? Abraço, sejam todos bem-vindos aqui ao Conectados SA. O podcast da família brasileira, vamos falar assim, né, Sandra? Posso dar um... Eu falei aqui sobre os skinwalkers. Eu sim. posso falar um pouquinho? Claro. Bem rapidinho aqui, ó. O que seria um skinwalker? Skinwalker, passei para vocês aqui, é uma criatura que está presente na cultura dos Navajós, geralmente associada a um parentesco com os lobisomens. É uma lenda bem conhecida nos Estados Unidos, principalmente em localidades em Utah, onde está localizado o Rancho Skinwalker. Mas aqui não fala o que é realmente, deixa eu ver. Seria esse que faz. Aqui, ó. Os Skinwalkers são descritos como humanos com capacidade de se transformar em animais. Seu gênero pode ser tanto masculino quanto feminino. Eventualmente, a criatura requer um contato com um pelo do determinado animal a ser transmutado. Porém, isto nem sempre é necessário. Interessante. Caramba, seja mais, como diz, coisas ocultas e tal, magia negra. Eu não entendo muito essas coisas, né? Mas já é mais ligado a esse lado mais obscuro aí, né? Exatamente. Coisas que nós não podemos adentrar muito aqui, né? Exatamente, né? Beleza? Bem, esse foi o programa Conectados de hoje, né? O nosso podcast. Obrigado por você ter aguentado a gente até agora. Acho que você já soube um pouquinho mais do que é a besta de Gevaudan, realmente, né? E não é, como diz, não foi algo inventado da cabeça do ser humano, foi caso real que aconteceu. Intriga até hoje. Intriga até hoje. Caso real que aconteceu no sul da França, que colocou o famoso rei Luís XV e tropas de soldados na época na caçada desse bicho, que muitos atribuíram ao nome de lobisomem, né? Que era a besta de Gevaudan, poderia ser um lobisomem. Não se sabe, né? Mas felizmente conseguiram matar essa besta. E eu vou falar para você, saiu até um filme sobre os fatos da besta de Gevaudan, que é o nome do filme aqui, deixa eu só passar para vocês aqui rapidinho. O nome do filme é... Pacto dos Lobos? Não. Eu já acho aqui. Pacto dos Lobos. Isso que Pacto dos Lobos, né? E conta a história da besta de Gevaudan, né? Conta a história da besta de Gevaudan. Mas é a verdadeira história ou é... Não é a verdadeira história, mas é baseado no que foi contado sobre a besta de Gevaudan. Ali tem até a luta de artes marciais e tal. Não foi bem isso que aconteceu, mas dá pra você ter uma noção de como que foi na época o caso aí da besta de Gevaudan. Gevaudan hoje, naquela época, chamava-se Gevaudan, região de Gevaudan. Hoje é a região de Lozère. Isto. Lozère.
Caso você vá na região França, sul da França. caso você vá para França, no sul da França, vai em Lozère. Lozère. E tenta saber um pouquinho Lozère. lá sobre a besta de Gévaudan. Você que isso aguentou a gente até agora, muito obrigado. Esperamos contar com você numa próxima ocasião, certo? Com mais mistérios aqui no programa Conectado. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Até semana que vem, aqui a Sandra William dizendo tchau, tchau. Até mais. Semana que vem voltamos com mais tema de mistério pra você. Tchau, tchau. Tchau.